Boa tarde a todos. Estamos reunidos aqui com a diretoria colegiada para mais uma reunião, para tratar de temas aqui da SAI, reunião da diretoria colegiada de 11 de março de 2026. Hoje nós temos três pautas. Seriam sobre a resolução da Samotrácia, que a Daniela aqui da GPGE será responsável. Serviço não tarifado Copanor, que vai ser apresentado pela Marina, que é da GRT, da Coordenação Econômica. E também vamos tratar do município de Itamarandima, sobre a comprovação da capacidade econômica e financeira da Copanor e a retirada de restrição do município de Untaana. Então, para começar, eu convido a Marina, a gerente de regulação tarifária, para expor sobre a pauta de serviço não tarifado da Copanor. Marina, pode ficar à vontade para projetar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A gente está aqui para tratar de mais um tema, né, já está previsto na nossa agenda regulatória. A gente vai falar sobre a tabela de preços e prazos dos serviços não tarifados da Copanor. Vocês conseguem ver minha tela direitinho? Ótimo. Sim, está tudo certo. Bom, o que são serviços não tarifados, né? São aqueles serviços que eles já são realizados pelo prestador, mas eles não estão cobertos pela tarifa. Por isso daí o nome serviços não tarifados. Então, já é um serviço, um trabalho recorrente que a gente faz anualmente, a gente homologa essa tabela. Então, o prestador envia para a gente uma lista de serviços com prazos, com preços, e a gente homologa essa tabela. Então, essa tabela chegou para a gente agora, para validação, após um ano da nossa última resolução. Posso citar, né, como exemplos de serviços não tarifados, a aferição de hidrômetro, ligação do imóvel às sedes do prestador, alguma coisa de remanejamento de ramal, todas essas solicitações que são específicas do usuário e não são cobertas pela tarifa. Bom, do nosso período, né, de homologação, a gente está falando aí, foi feito pedido agora em fevereiro, e o índice que a gente utiliza para atualizar esses dados é o INPC, e ele foi utilizado do período de janeiro a dezembro, então 12 meses de INPC correspondendo a 3,9%. Então, a nossa gerência avaliou esse índice, está correto, os preços foram mantidos e atualizados de forma correta, não houve uma alteração dos prazos, então os prazos continuam aqueles vigentes de forma correta também, e foram mantidos todos os serviços. Então, daí a gente passa a algumas análises específicas desse ano de 2026. Bom, nós tivemos a reunião, a gente teve a revisão da Copanor, a 7ª revisão tarifária periódica da Copanor, no final do ano passado, e nessa revisão a gente teve uma primeira alteração de tarifa social. Por que eu estou falando de tarifa social aqui? Porque da mesma forma que a gente tem uma tarifa diferenciada para a categoria social, para as famílias que se encontram em vulnerabilidade econômica, a gente também aplica isso nos serviços não tarifados. Então, a nossa resolução ela prevê que os serviços não tarifados eles têm que ter uma diferenciação de cobrança para a tarifa social. E a tarifa social dá direito, né, a 55% de desconto na tarifa fixa e é o mesmo percentual que a gente aplica. Nós verificamos que, de fato, o prestador fez isso, tem um valor cobrado de forma diferente e com desconto para as famílias da categoria social. E agora, para a gente enquadrar nesse novo desdobramento, a gerência está colocando para o próximo normativo, então para o normativo de 27, para se adequar, esses serviços eles deverão vir com os preços ofertados para cada uma das categorias sociais. Então, para o ano que vem, o próximo normativo já absorver essa alteração e vir com duas faixas de desconto. Esse é o primeiro ponto que eu tenho para a gente passar. Um outro ponto, após o envio inicial do pedido de homologação da tabela, a Copanor enviou uma comunicação externa, e nessa comunicação externa ela requereu que fossem excluídas 4 tabelas, tabela 11, 12, 13 e 14. E a justificativa foi que são tabelas de serviços laboratoriais, e de fato são, e são serviços que podem ser prestados por outros prestadores encontrados de fácil acesso no mercado. Então, o prestador hoje não tem condições de atender a população para além das demandas já internas, e como é um serviço que a população consegue encontrar em outros locais, são análises laboratoriais, não é um serviço de prestação exclusiva do prestador. Após essa análise, a GRT, a Gerência de Regulação Tarifária, concordou com o pleito de exclusão.
Bom, e por fim, para finalizar, que essa é uma pauta bem curtinha, após todas essas análises, né, então, o teste do período de referência, o índice aplicado, a verificação da manutenção dos serviços e dos prazos, a análise desse pleito de exclusão da tabela e essa ressalva, né, de uma obrigação para o próximo normativo, com esse desdobramento da categoria social. Então, após todas essas análises, a gerência recomenda para a diretoria colegiada a homologação da tabela de preços e prazos dos serviços não tarifados da Copanor, agora em 2026. Eu volto a palavra para o Stephanie para a gente fazer os ritos de votação. E fico à disposição para qualquer esclarecimento, claro. Obrigado, Marina, pela apresentação. Esqueci de mencionar, né, na abertura, mas hoje nós contamos com 2 ou 3 diretores, né, da diretoria colegiada, o Samuel e a Débora, porque a diretora-geral lá do Serrano está de férias essa semana, mas temos quórum da mesma forma. Então, aproveitando, pergunto aos diretores presentes se há alguma dúvida ou algum questionamento em relação ao tema. E, em caso negativo, a gente já passa para a votação, que começaria com a Débora. Sem dúvidas por aqui. Sem dúvidas por aqui também, Stephanie, obrigada. Agradecer a Marina, nossa gerente, porque realmente, por mais que esse seja um assunto recorrente, né, e que a gente discuta muito internamente, foi muito importante você trazer e destacar para a gente 2 pontos, né, que foram mais específicos para esse momento, que é o da tarifa social e também da retirada dos serviços laboratoriais. Então, super bem explicado. Então, por aqui, tenho meu de acordo. Samuel? Também voto favoravelmente, parabenizo a equipe pelo desenvolvimento do trabalho. Obrigado, Marina. Bom, então, Marina, em relação à sua pauta, né, a pauta que você apresentou, fica homologada, então, a tabela de serviços não tarifados da Copanor, exatamente na forma como apresentado e recomendado pela gerência. Obrigado. Bom, passada essa pauta, eu convido a gerente de da Saia Nela para apresentar sobre a resolução da TEFAS da Samotrácia. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui o conteúdo. Aí vocês me falam se está tudo ok, por favor. Acredito eu que está aparecendo certinho aí, né, gente? Apareceu, se você conseguir colocar Vou no colocar em modo... modo. Isso. Isso, vai ser. Vou voltar aqui. Então, pessoal, boa tarde mais uma vez. Eu trouxe aqui o assunto sobre regularização da TEFAS de 2025, né, do ano passado, da Samotrácia Meio Ambiente e Empreendimentos Limitado. O que aconteceu? Qual foi o contexto, né, desse tema? A gente precisa regularizar a TEFAS 2025 da Samotrácia, já fixada na resolução ARSAI 204/2025. Na época, a Samotrácia não considerou a diferença existente entre os conceitos de ligação e de economia ativa. Isso já foi colocado lá no passado, mas como não deu tempo, né, devido à data que a CRE recebia esses dados, a gente publicou a resolução com os dados da Samotrácia, né? Então a gente solicitou a CRE, por meio de memorando, que confirmasse o número de economias ativas. Ela respondeu para a gente, a CRE, de que não havia recebido esses dados da Samotrácia do mês de dezembro de 2024, a gente está tratando, né, do acerto do ano passado, e que estariam disponíveis só em 2025. Como a gente tem que liberar essa resolução TEFAS por causa da arrecadação que deve começar em janeiro, a gente considerou os números encaminhados pela Samotrácia. Em janeiro de 25, a gente enviou um ofício à Samotrácia, né, via gabinete, inclusive, para que ela falasse para a gente realmente desses números. A gente não teve essas respostas e falar alguns ajustes nesse sentido. A gente reiterou com a CRE passou para a gente os números dessas economias da Samotrácia, e dessa forma a gente confirmou a divergência, né, entre o número apresentado pela Samotrácia e os números que a ARSAI consta aqui nos registros da ARSAI. Qual foi o resultado desse recálculo? Na verdade, foi publicado na resolução 204 de 2025, um valor da TEFAS de R$ 38.646,13. O valor correto apurado foi de R$ 40.328,42,
reafirmando aqui que foi um recálculo feito com os dados que a Arsai tem disponíveis aqui, né, com relação ao dado informado pela Samotrácia, e a diferença devida de R$ 1.682,29, que devem ser ressarcidos aí pela Samotrácia. Quais foram as providências, né, que a gente adotou? A gente elaborou uma nota técnica, fez esse estudo realmente desses dados, encaminhou o gabinete para conhecimento e notificação à empresa, garantido o direito de ampla defesa e contraditório. Então, a gente encaminhou para a Samotrácia, falando que ela poderia, em 10 dias, se manifestar com relação a isso. O prazo sendo expirado, ela não deu esse retorno para a gente, e a gente precisa tomar a providência de cobrar esse valor, né? Então, o que eu apresento aqui como sugestão para a diretoria colegiada, né, de acordo com a nota técnica que a gente fez, a análise toda técnica, que é a aprovação da resolução retificadora da Tefaz de 2025, considerando essa diferença para 40.328, a fixação do recolhimento da diferença de 1.682,29 em parcela única, que a gente considerou agora até dia 22 de abril, que era o prazo que a gente deu para eles pagarem, né, se eles quisessem se manifestar, e o prazo de pagamento agora nessa data, prazo máximo. E seria a autorização dessa publicação da resolução retificadora. Aqui a gente colocou só os prazos, só para ficar mais ilustrado, né, os cálculos, o que foi encaminhado e o que hoje a gente conseguiu apurar, né. A Samotrácia tinha informado 5.812 economias, passamos para 6.065 economias, então dando essa diferença de R$ 1.682,29. Então, seria isso. Eu repasso aos senhores para deliberação e coloco à disposição aqui para qualquer dúvida. Obrigado, Daniela. Então, questiono novamente os diretores se existe alguma dúvida ou alguma ponderação em relação à exposição feita pela gerente Daniela, Samuel e Débora. Se não, né, pelo silêncio ou não. Então, Débora, seguindo o regulamento da SAI, o regimento interno, você é a primeira a se manifestar em relação à autorização ou não da publicação dessa resolução para retificar os valores da Tefaz da Samotrácia. Tá certo, obrigada. Bom, esse também, né, como primeiro assunto, também é assunto recorrente de discussão aqui na agência. Agradeço a gerente Daniela e quero destacar a importância de vocês, né, manterem esse fluxo de, no caso em que existe uma divergência de dados, né, entre a agência e o prestador, que a gente mantenha realmente todo esse cuidado de verificação, de dar a oportunidade do prestador, né, enviar novas informações, atualizar a nossa base de dados. Então, eu manifesto meu de acordo aqui, porque o processo seguiu todo o passo a passo que é o esperado, né? Então, obrigada, de acordo. Eu também manifesto meu de acordo, lembrando que essa questão da Tefaz, a gente tentou, inclusive, na alteração legal recente que ocorreu em função da lei da agência que institui as taxas, tentar reduzir, né, essa possibilidade de esse problema acontecer, porque muitas vezes a gente, por conta de especificidades da lei, acaba não tendo os dados disponíveis para o faturamento já ocorrer em janeiro, então essas retificadoras acabam tendo que acontecer de tempos em tempos, né? Então, isso me parece algo um pouquinho para além da questão legal propriamente dita, né? Mas, de qualquer forma, eu estou de acordo com a proposição da equipe técnica e voto também favoravelmente à retificação aí da cobrança do valor da Samotrácia, tá? Obrigado, Débora. Obrigado, Samuel. Então, Daniela, em relação à sua pauta, né, a diretoria deliberou por unanimidade em relação à aprovação da publicação dessa resolução. E passamos agora para a terceira e última pauta. Acredito que vai ser o Rafael, o coordenador Rafael da área econômica, para tratar sobre a pauta do município de Itamarandi. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá, se precisar me interromper, eu estou à disposição. Então, a ideia aqui é fazer uma breve apresentação sobre a situação do município de Itamarandi no contexto
do processo de comprovação da capacidade econômica e financeira que a Arsai realizou lá em 2024. Esse processo específico que eu estou apresentando, ele está nesse processo C que eu estou indicando aqui na apresentação, e na época da comprovação da capacidade econômica e financeira da Copanor, a Arsai atestou lá em 2024 a capacidade da Copanor, porém circunscrita a um conjunto de 28, 29 municípios, que foram os municípios que, à época, apresentaram os termos aditivos, que era uma condição para inclusão no estudo de capacidade econômica e financeira. Os outros 55, algo em torno disso, não apresentaram, entre eles Itamarandiba, e por conta disso eles não estavam dentro do processo da comprovação, ou seja, o contrato de Itamarandiba com a Copanor não estava no contexto desse ateste que a Arsai deu para a capacidade econômico-financeira da Copanor. E aí é importante destacar aqui, uma vez que não tem a capacidade econômico-financeira comprovada e não tem um termo aditivo assinado entre o prestador e o município com as regras, com os elementos que o novo marco estabeleceu, além de um conjunto de metas, também termos obrigatórios que precisariam estar dentro do contrato, a situação do município de Itabarandiba ficou irregular no contrato com a Copanor. O Itabarandiba tem contratos com a Copanor e com a Copasa. E aí, em decorrência também desse processo de comprovação da capacidade financeira, a Arsai tinha por obrigação fazer um reporte para a ANA com a situação dessa comprovação, né? E nesse reporte a gente fez um registro na ANA de que determinados municípios não assinaram o termo aditivo, por sua vez não estavam no processo de comprovação, nesse ateste que a gente fez, e em função disso o sistema da ANA tem uma restrição para esses municípios que não assinaram o termo aditivo e estavam fora desse atestado que a Arsai deu. E aí aparece no sistema da ANA uma restrição no município de Itabarandiba. Em função dessa sinalização no sistema da ANA, a Caixa colocou restrições no financiamento para o município de Itabarandiba para algumas ações, se eu não me engano, no serviço de tratamento sanitário no município. Ou seja, criou-se um embaraço, uma situação ali que impedia o município de acessar esse financiamento pela Caixa. E aí o município acionou a Arsai, e aí entrou isso no final do ano de 2025, final do ano passado, e aí diversas conversas foram realizadas entre o município e a Arsai para poder entender quais seriam as medidas para poder regularizar a situação de Itabarandiba no sistema da ANA, né, eventualmente retirando a restrição para que ela pudesse ter acesso ao recurso do financiamento da Caixa. E aí, dentre as medidas de regularização que foram discutidas, que foram avaliadas, uma medida que foi colocada pela Arsai foi a adesão do município à URAED 01, que é a unidade regional que foi regulamentada pela Lei Estadual 25668, em 2025, que é a Lei de Regionalização do Estado, né, definiu as unidades regionais para água, esgoto, drenagem e também para resíduos sólidos. E a partir da construção a construção dessas URAEDs, dos diferentes agrupamentos da lei que a lei estadual regulamenta, pressupõe-se que essas unidades regionais possuem, entre aspas, né, mas possuem de fato a capacidade econômico-financeira atestada. E uma vez que a Arsai não pode renovar esse estudo da capacidade econômico-financeira da Copanor, ela foi circunscrita em 2024 e não poderia ser renovada, entende-se que a adesão do município à unidade regional que tem a capacidade financeira avaliada dentro do contexto da criação da lei dentro do contexto de criação da lei, em tese, se o município atende ou faz adesão a essa unidade regional, ele estaria dispensado dessa comprovação da capacidade. E aí, por conta disso, a Arsai teria motivos, fundamentos para poder solicitar à ANA a retirada da restrição para aquele município. E foi assim que a gente sinalizou para o município, né, como uma forma de solucionar essa situação no sistema da ANA. E aí, no dia 20 de fevereiro de 2026, o município apresentou esse ofício indicado aqui na apresentação
para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que é a secretaria responsável por organizar as unidades regionais. E no artigo 32 da Lei Estadual 25.668, que é a Lei de Regionalização, a formalização por meio de manifestação de interesse do prefeito à unidade regional seria o suficiente para poder fazer a adesão à unidade, ou seja, com esse ofício que o município de Tamarandiba encaminhou para a SEMAD, com cópia para a SAI, ele formalizou a adesão à unidade e por conta disso, ele estaria dentro de um contexto de prestação regional com capacidade econômico-financeira, e aquela restrição que foi colocada lá em 2024 estaria dispensada, por assim dizer. E aí, para poder fundamentar essa análise, a CRE produziu o parecer técnico 04 de 2026, com essa síntese do que eu acabei de falar, né? Quer dizer, a CRE entende que, ao município fazendo adesão ao URAED, a qual ele foi designado pela lei estadual, a sua capacidade econômico-financeira poderia ser considerada comprovada, pois a viabilidade global da URAED era necessária para a definição da sua composição lá no projeto de lei ou lá na lei, estando implicitamente atestada na publicação da lei. Então, por conta disso, a gente faz as seguintes recomendações. Incluir o município na comprovação da capacidade econômico-financeira da Copanor, e esse, inclusive, uma situação talvez distinta de tudo que a gente avaliou em outros estados, a respeito da questão da comprovação da capacidade, das restrições eventuais que foram colocadas no site da ANA, a gente entendeu a princípio que talvez a diretoria da SAI poderia incluir o município de Tamarandiba na comprovação da capacidade econômico-financeira da Copanor. Porém, talvez não seja a melhor forma, eu acho que ainda pode ter algum debate em cima dessa medida para poder, digamos assim, formalizar a retirada dessa restrição. De todo modo, fazendo adesão à unidade regional, o município estaria dispensado da comprovação. Esse, digamos assim, é o fato. A formalização por si só, a gente pode discutir nessa reunião. Para além disso, a gente recomenda que se envie à ANA um ofício indicando a retirada da restrição imposta ao município de Tamarandiba, uma vez que a adesão à unidade já superou ou se fez superar a falta de comprovação lá de 2024. Então, tem essa outra recomendação e tem mais duas, né? Que para regularizar completamente a situação contratual de Tamarandiba, seria necessário o envio de ofício ao município e à Copanor, reforçando a necessidade de assinatura de um termo aditivo, que inclua as metas previstas no novo marco, além de outras obrigações, cláusulas contratuais que o novo marco exige que esteja dentro dos termos aditivos. Por exemplo, matriz de risco, metodologia de cálculo de indenização de ativos, que são elementos que precisam estar nesse contrato. E, por fim, estender essa orientação, a última recomendação, né? Estender essa orientação que a gente deu para Itamarandiba para os demais municípios que também estão nessa mesma situação que eu mencionei no início da apresentação, que é uma situação de mais ou menos 55 municípios, né, que não participaram, não estavam dentro do processo de comprovação da capacidade lá de 2024. Então, essas são as recomendações feitas pela equipe técnica, essa é a minha apresentação, agora para o debate com vocês da diretoria, e eu fico à disposição também para qualquer dúvida que eventualmente vocês tenham. Obrigado. Obrigado, Rafael. Já vi até que a Débora levantou a mão, então já passo a palavra que deve ser alguma dúvida, algum questionamento. Obrigada, Stephanie. Realmente eu levantei a minha mão, porque eu fiquei até com receio, Rafael, de te interromper na sua apresentação. Podia interromper, sem problema nenhum. Não, sobre as 4 recomendações. Talvez, se tivesse um novo slide com outras recomendações, talvez eu pedisse para voltar para a gente não descolar muito, mas como estão concentradas as 4 recomendações da equipe técnica, eu preferia aguardar, né? Porque a minha dúvida é sobre a primeira recomendação da equipe técnica, porque, a princípio, por isso que eu quero te escutar também, porque, a princípio, eu entendo que o processo que o município de Tamarandiba teve a negativa com relação à comprovação da capacidade econômica financeira da Copanor, foi um procedimento que foi avaliado e teve um resultado final, né, lá atrás, no ano que você destacou, e eu entendo que
como desdobramento dessa nossa análise, que foi uma análise que teve um resultado fechado, né, concluído naquela época, como desdobramento, o município fez toda essa busca e essa verificação de regularização. Conforme a sua explicação, no meu entendimento, a situação do município ela é diferente agora, porque existe uma nova estratégia, uma nova possibilidade de regularização, que é o vínculo do município à URAED 01. Então, de bate-pronto, a princípio, eu entendo que essa recomendação da equipe técnica talvez não seja a melhor estratégia, porque eu entendo que se a gente agora, com essa nova estratégia, a gente inclui ou sinaliza que o município de Tabanandiba faz parte da comprovação da capacidade econômica e financeira, eu acho que a gente sobrepõe os processos. Então, eu, a princípio, entendo que é melhor a gente deixar o processo anterior fechado e concluído, com todas as análises como foram feitas no passado, e a partir de agora, né, como o município já fez todos os encaminhamentos e a legislação permite e garante que ele esteja numa situação de regularidade agora, a gente prosseguiria com esses desdobramentos e essas outras recomendações que vocês fizeram. Mas, assim, é uma primeira ideia, realmente, né? Só porque, como vocês colocaram com uma das recomendações, eu queria explicar como eu vejo a situação e escutar de vocês, assim, né? Porque, como vocês recomendaram, né? É importante que a gente entenda, né? A base da recomendação de vocês. Sim, o fato é que a formalização, a forma de formalização talvez não seja o ponto mais relevante, né? O mais relevante é entender que o município está dentro de um contexto de prestação regionalizada e aquela falta de comprovação da capacidade já não existe mais por conta dessa entrada na unidade regional. A forma de formalizar da decisão e tal, acho que é uma questão menor, para além do envio desse ofício para a ANA, porque tem essa restrição, esse embaraço ao financiamento, né? Quer dizer, e aí já não teria mais esse embaraço, porque a comprovação não é mais necessária, né? Vou comentar rapidinho também, que eu acho que o apontamento da Débora é bastante pertinente, de fato, e tentando, enfim, estabelecer até bem na minha cabeça para emitir o voto aqui, né? Mas, assim, a Copanor tem uma especificidade que foi, de fato, ela ter sido comprovada num primeiro momento, né, com um grupo de municípios específico. Então, a gente tinha ali cerca de 29, né, se eu não me engano, municípios que estavam envolvidos, que tinham efetivamente trazido ou aditivo contratual ou, enfim, né, uma intenção de aderir ou intenção de estabelecer um aditivo contratual com a companhia dentro do contexto ali da comprovação de capacidade econômica e financeira. Então, eu tenho um subconjunto de municípios que estava comprovado, que é diferente, por exemplo, da comprovação da Copasa, né? Então, a comprovação da Copasa, ela já tinha um manejo um pouco maior de condições em que você poderia ter, eventualmente, ingresso ou saída de municípios e ela continuava, digamos assim, positiva, né, dentro dos critérios da comprovação de capacidade econômica e financeira. E agora a gente tem uma série de movimentos que estão ocorrendo, né? No final do ano passado, houve a aprovação na Assembleia Legislativa para a desestatização da companhia, né? A Copanor é subsidiária integral da Copasa. Então, a gente tem uma possibilidade de incorporação, acho que não é totalmente, enfim, né, não é totalmente consolidado esse movimento, a gente não pode dá-lo como já ocorrido, mas é uma autorização legal que foi dada, e existe também uma outra situação associada, que foi também na tramitação do projeto de regionalização do Estado, que previa, né, duas unidades, né, então, na verdade, reconhecia o BRVJ, que era a unidade, o bloco referente ao Vale do Jequitinhonha e Mucuri, e esse bloco que tinha sido estabelecido a priori, né, por uma determinação do CISB lá no governo federal, ele foi, por lei estadual, considerado como componente ou integrante dentro da legislação estadual do bloco Copasa, ou seja, eu tenho dois movimentos demonstrando uma possível convergência, uma possível incorporação da Copanor na Copasa. Só que eu tenho duas empresas e dois processos de comprovação de capacidade econômica e financeira distintos. Então, o que eu acho que é importante dizer?
a Copanor, se ela é incorporada na Copasa, né, de fato, a gente tem aqui uma única unidade regional estabelecida, a adesão a essa unidade regional já seria o fator suficiente, digamos assim, para trazer aquele item, né, que antes era Copanor, para dentro do fator sistema Copasa. Né? Então, assim, eu não precisaria expor ou colocar uma restrição para um município acessar recurso público em alguma medida, pela Copanor não ser comprovado, porque este município está dentro, né, de um sistema como um todo, sistema Copasa, e uma URAED, que é uma URAED que vai representar todo esse sistema. Né? Então, ou seja, dado que eu saio de uma situação de restrição, por um lado, da comprovação da Copanor para um movimento de integralização sob a batuta do sistema, que esse sim, o sistema como um todo está comprovado, não faria sentido restringir este município, bem como, né, eu acredito que este encaminhamento que a gente vai dar em função da decisão colocada aqui, poderia estender essa mesma decisão, ou estender, né, o entendimento que a gente está construindo aqui para os demais municípios que também fizerem este movimento de adesão à URAED, que eventualmente não foram comprovados anteriormente. Então, acho que, enfim, só dando um pouco do contexto, né, ou seja, eu vou votar de forma favorável também, né, ao acompanhamento da decisão ou da orientação técnica, tá? Mas eu suprimiria essa primeira parte de que o município de Itamarandibá teria que ser incluído na comprovação da capacidade econômica e financeira da Copanor, uma vez que eu fiz toda essa explicação associada aqui, ou seja, a gente não tem que se falar mais nessa comprovação exclusiva da Copanor, porque efetivamente eu tenho aqui uma movimentação de inclusão à URAED de um entendimento do sistema Copasa, e esse sistema sim já estaria comprovado. Comprovado pela própria Copasa. Dois, comprovado também pelo processo de regionalização. Então, eu tenho a sustentação necessária aqui do ponto de vista regulatório para não emitir, digamos assim, uma restrição para esse município de Itamarandibá, e possivelmente, eu acho que isso tem que ser alinhado ainda com a ANA, porque uma coisa é a ARSAI indicar à Agência Nacional de que não deve ter mais uma restrição neste município por causa desse fator, né? E outra questão seria a ANA retirar essa restrição do seu site. Então, há uma divisão de responsabilidades aqui. Até o momento, hoje, a ARSAI retiraria, pelo meu entendimento e pela votação que a gente vai estabelecer aqui, está estabelecendo aqui, a gente estaria retirando o município de Itamarandibá a restrição pela ARSAI e comunicando a ANA. Neste alinhamento com a ANA, eventualmente a gente pode ir para esse último ponto aí, que tal, posteriormente estenda a orientação aos demais municípios. Mas essa orientação só pode ser estendida se a gente entender que a ANA tem uma compreensão também que seja coerente com essa compreensão que a ARSAI está construindo aqui. Ou seja, a ARSAI retira a restrição de Itamarandibá, submete a ANA, vê o que a ANA vai dizer sobre essa situação, e, portanto, a partir da resposta da ANA, a gente sim poderia mobilizar os outros municípios para que eles também não tivessem restrições equivalentes colocadas lá no site da Agência Nacional, tá bem? Então, eu iria por esse caminho, já emitindo voto junto com o comentário, né? Então, eu acompanho a equipe técnica, pediria duas considerações. Reconhecer o comentário da Débora e votar junto com ela, de retirar este primeiro tópico aí, do incluir o município na comprovação da Copanor, entendendo que isso não seria uma etapa essencial nem necessária, dados os movimentos que foram ocorridos aqui dentro do estado de Minas Gerais. E o último tópico, que seria só este encaminhamento ocorrer depois do alinhamento efetivo com a Agência Nacional. Ok, então acho que depois das ponderações da Débora e do Samuel, acho que eu vou até, não sei se precisa necessariamente fazer uma nova votação, mas vou tentar resumir aqui. O que eu estou entendendo é que ambos os diretores estão, digamos, acatando parcialmente as recomendações da CRE, com algumas ressalvas, que seria excluir esse primeiro tópico, que se refere à capacidade econômica e financeira, e o quarto tópico seria a depender, né, ele seria posteriormente avaliado a depender do retorno aí desse fluxo PAN, correto?
Perfeito seu entendimento técnico. Eu quero só agradecer ao Rafael e toda a equipe pela análise do pleito, diferentemente das duas primeiras pautas dessa reunião. Esse é um assunto não recorrente, né? E, inclusive, de muita importância, né? Como a gente tem aí a última recomendação da equipe técnica de ainda ter um desdobramento da gente acionar os demais municípios que estão na mesma situação. Então, agradecer por toda a análise criteriosa que a equipe fez, porque, inclusive, após aguardarmos, né, a manifestação da ANA, é provável que essa discussão aqui, toda essa análise, ela ainda tenha desdobramentos, né, que estão relacionados aos outros municípios de Minas Gerais. Então, realmente, pauta muito importante. Obrigada mais uma vez por vocês serem tão criteriosos, né, na análise e nos subsidiar de tanta informação importante. Então, muito obrigada. Perfeito. Também faço das palavras da Débora as minhas, agradecendo a equipe técnica no nome do Rafael pelas colocações. E de fato a gente está superando, né? Enfim, o serviço de saneamento ele está em construção, né? A gente está vivendo muitos momentos de transição, tanto legais quanto institucionais. Então esse tipo de situação que foge à praxe vai aparecer e a gente precisa dar um endereçamento para eles. Eu acho que esse entendimento que a gente está construindo aqui é muito importante, não só para Itamarandiba, mas eventualmente também como uma extensão para os outros municípios que estão em situação similar, né? Ótimo, então, acho que deliberado em relação a esse último item da pauta, né? Agradeço a todos, agradeço a todos que apresentaram e encerro essa reunião de 11 de março de 2026 da diretoria colegiada. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.